Graça e paz, gente. Olha aí mais uma vez, hoje é quarta-feira, dia da gente se encontrar para conversar um pouquinho também sobre a palavra de Deus, né? Eu espero que vocês estejam tendo uma boa semana. Nós temos orado, intercedido pela vida de cada um de vocês, não é? Diariamente. Temos estado preocupados, claro, no bom sentido, né? Aquela preocupação de estar intercedendo. E esperamos que você complete a tua semana, você e os teus aí na tua casa, não é? Na presença de Deus, que o Espírito Santo esteja alimentando você, restaurando você todos os dias, né? Dando força, dando ânimo para você continuar seguindo, né? Para nós continuarmos seguindo aí firmes na presença de Deus. Eu tenho aqui hoje uma porção da palavra de Deus para a gente ministrar, para a gente verificar aqui no primeiro livro, aliás, segundo livro dos Reis, capítulo 5, segundo livro dos Reis, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 12, e eu vou ler, diz assim, olha: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abna e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Eu gostaria de ocupar algumas semanas para nós conversarmos aqui a respeito desse texto. Ele traz algumas verdades interessantes sobre vários aspectos, não é? E eu quero poder aqui tecer alguns comentários sobre alguns deles, não é? A história é uma história bastante conhecida, tenho certeza que você já ouviu alguém pregar sobre esse assunto, não é verdade? E certamente de várias formas. Mas eu hoje gostaria de falar um pouco a respeito da cura que não envolve o corpo físico. Eu gostaria de me ater um pouco mais naquilo que é a nossa alma, não é? É óbvio que Deus ele está pronto e, segundo a sua palavra, já nos curou, já levou sobre si, eu me refiro ao Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, segundo entendemos biblicamente, ele levou sobre ele, de acordo com o que diz Isaías, as nossas enfermidades, as nossas dores, não é? Os nossos pecados. Dizer que ele levou os nossos pecados significa dizer que ele levou as nossas enfermidades também. Ele pagou o preço no nosso lugar, não é verdade? Assim foi. Então, nós ainda que experimentemos no nosso corpo físico as enfermidades, isso é em função também do pecado, o desejo do coração de Deus é tocar a nossa alma, muito mais do que tocar o nosso corpo físico. Embora nós necessitemos de cura para o nosso corpo físico diariamente, óbvio, né? A gente vai envelhecendo, quando nós somos crianças, jovens, a gente é muito mais resistente às enfermidades, né? Tem muito mais anticorpos e tudo mais. Mas vai chegando numa certa idade, as células começam a morrer e aí a gente não tem muita defesa no nosso organismo, né? E aí já fica um pouquinho mais difícil para se recuperar de uma contusão, enfim, os anticorpos já não se reproduzem com a mesma velocidade e a mesma quantidade em função da morte das células, não é isso? Então, a tendência é envelhecer e a gente morre, né? O nosso corpo físico se desintegra, ele volta para o pó, como diz a palavra. Mas a nossa alma, segundo também diz a palavra de Deus, ela ou vai viver a eternidade ao lado do Pai, não é? Ou vai viver a eternidade no inferno, como a palavra nos orienta. Então, o foco de Deus, gente, sempre será a nossa alma. Nós entendemos que somos tricotômicos, não é isso? Nós somos uma alma que vive dentro dessa casca aqui, dessa caixa, né, desse corpo, e possuímos uma porção do Espírito de Deus, que é dividido também, né, não vamos entrar aqui nesse aspecto ainda, mas
o sopro de vida que Deus deu a Adão, né? É uma porção, é o espírito do homem, mas também uma porção do Espírito de Deus que se comunica com o espírito do homem. Sempre foi assim. Aí o homem Adão perde essa comunicação espiritual que tinha com Deus, tá certo? Do espírito dele com o Espírito de Deus, por causa do pecado. E em Cristo Jesus, como ensina o apóstolo Paulo, nós somos reconectados com Deus, não é verdade? Através da fé, e essa história você também já sabe muito bem. Então, a intenção de Deus, na verdade, é resgatar a alma do homem através de Jesus Cristo. E nesse texto aqui de Naamã, de 2 Reis, contando a história de Naamã, a gente vê aqui um aspecto que eu gostaria de conversar com vocês hoje, né? A gente percebe no texto que ele fica indignado por ser ele um homem importante, um homem de muitas posses, um homem rico, né? Um homem que era o braço direito do rei. Ele percebe um descaso, entre aspas, do profeta, né? E como a gente leu, ele gostaria, ele pensava que o profeta ia fazer, inclusive, reverências diante dele, reconhecendo quem ele era, né? E vou colocar a mão aí na tua lepra e você vai ser curado em nome do meu Deus, enfim. Mas não foi assim que aconteceu. Ele mandou Geazi falar com ele lá no portão, lá do lado de fora, não sei aonde, lá fora, e mandou que ele, inclusive, mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, né? E segundo relatos bíblicos, né, e históricos, o Rio Jordão é bastante sujo naquela região ali onde eles estavam. E aí ele cita 2 rios, né, que são rios limpos, de águas límpidas, porque inclusive é rota do Jordão, né? A nascente do Jordão é inclusive lá na terra dele, né? Então ele pensou, por que eu não poderia então me banhar lá na minha terra, que os rios são límpidos, e eu tenho que me submeter a essa vergonha, né, de mergulhar ainda 7 vezes nesse rio podre e sujo que é o Jordão. E ele ficou muito chateado, diz o texto que ele foi indo embora. E quase que ele perde, né, a sua bênção, a sua cura física. A gente vai perceber que mais na frente não foi só a cura física que ele recebe, porque ele na verdade se converte ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do profeta, né, porque ele faz essa declaração mais na frente, mas ele quase que perde a sua bênção por causa do seu orgulho. E é sobre isso que eu queria falar em pouquíssimas palavras, porque não quero alongar esse vídeo aqui, como vocês já sabem, o vídeo, nosso bate-papo de quarta-feira é um bate-papo mais objetivo, né? E o que acontece é que ele, por orgulho, ele quase perdeu aquela bênção, ele quis ir embora. E aí um dos seus servos, nós não lemos aqui, mas um dos seus servos diz, mas meu senhor, mas se tivesse te pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele quis dizer, poxa, dar 7 mergulhos nesse rio sujo não é nada, né? Mas aquele orgulho que ele possuía, né, fez com que ele praticamente quase que perdesse aquela bênção, aquela cura física e principalmente, né, o que de fato agrada a Deus, que é o coração curado, né, a vida dele entregue nas mãos do Senhor. Bom, a Bíblia diz em Provérbios 21:4 que o orgulho é um pecado. E Isaías 2:12 diz que o orgulhoso será humilhado, né? Deus vê o orgulho dessa forma. Vocês sabem muito bem que Satanás, que era um anjo de luz, Lúcifer, ele se orgulhou daquilo que ele era. Por isso ele foi precipitado dos céus, da presença de Deus, como querubim que era, e foi precipitado então na terra, por causa do seu orgulho. Então nós precisamos trabalhar isso no nosso coração diariamente, gente. Veja só, é diferente quando, por exemplo, eu digo assim, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da minha filha. É diferente de isso se transformar numa idolatria. A gente dizer que tem orgulho do nosso filho é uma coisa normal, né? Nós como pais.
a minha filha é muito bonita, ou meu filho é muito talentoso, ou ele faz isso muito bem, faz aquilo muito bem, não é? Olha como ele é inteligente. A gente tem esse sentimento que a gente chama de orgulho, mas o problema é que isso se transforme numa idolatria. E quando a gente tem orgulho de nós mesmos, sabe? Isso também se torna uma idolatria. Eu gosto tanto do que eu faço, tanto do que eu sou, eu valorizo tanto, excessivamente aquilo que eu produzo, aquilo que eu faço, aquilo que eu acho que sou, e isso se torna uma idolatria de mim mesmo. E isso abomina o coração de Deus, sabe? Então eu queria trazer esse aspecto hoje para que você pudesse estar meditando. A humildade era uma das características de Cristo. Jesus Cristo era humilde, né? E a Bíblia fala que os humildes herdarão a terra. Então, esse orgulho que estava no coração de Naamã era muito prejudicial, né? Gálatas, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, que o nosso único orgulho deve ser a cruz de Cristo. Olha só que interessante. Nós nos devemos orgulhar, poxa, mas logo da morte? A gente se orgulha da morte de Cristo porque foi a morte de Cristo que nos trouxe salvação. E a gente tem falado bastante sobre o ágape de Deus, né? Tem muito a ver com isso, mas o ágape de Deus é o que transforma esse sentimento, né, no desejo do coração de Deus. Olha só que coisa tremenda. Então você precisa mergulhar nisso e entender que se você é que tem alguma pontinha assim de orgulho no teu coração, você precisa vigiar, você precisa retirar essa pontinha que seja de orgulho aí do teu coração, porque isso pode prejudicar, pode impedir que você seja abençoado por Deus, não é? Deixar o orgulho é um caminho para a bênção de Deus. Então, eu gostaria que nós hoje orássemos, né, nesse sentido aqui. Na semana que vem eu vou continuar falando aqui dentro desse texto, porque há outros aspectos que eu gostaria de enfatizar junto com vocês, para a gente aprender. Mas, por enquanto, vamos ficar por aqui e você vai, por exemplo, entender que o foco de Deus não é o nosso corpo físico, embora isso seja importante, mas o foco de Deus, para onde Deus está olhando, é para o nosso coração, é para a nossa alma. Não é? Já expliquei aqui, nós somos alma, a nossa psique. Eu sou a minha psique, a minha leb, que é a palavra hebraica para coração, não é? Então, quando a Bíblia se refere ao coração, ela está se referindo à nossa mente, ela está se referindo à psique do homem. É a capacidade que nós temos de processar os nossos pensamentos, né? Processar os nossos sentimentos, os nossos desejos e a tomada de decisões. Então, aí que está o foco de Deus. E o orgulho é uma das coisas, um dos sentimentos da alma que pode estar embutido na alma, que nos afasta da bênção de Deus. Então, o orgulho não pode afastar você da presença de Deus. Então, joga ele fora. Que o teu orgulho seja e esteja na cruz e na morte de Cristo. Tá bom? Eu quero orar para abençoar vocês, para abençoar a semana de vocês, tá bom? Então, eu gostaria que você, onde você estiver aí, que você fechasse os teus olhos comigo e que você falasse com Deus também. Deus Pai, nós te louvamos por essa oportunidade que nós temos mais uma vez de estarmos aqui reunidos, ainda que distantes, falar contigo, levar os nossos pensamentos ao Senhor e te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo alimento que o Senhor nos dá nessa tarde, nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo nos tem ministrado. Te agradecemos porque a tua palavra tem aberto os nossos olhos acerca de quem nós somos. Nós queremos e precisamos entender, Senhor, que nós somos esta alma que vai se apresentar diante do Senhor quando este corpo falecer, quando este corpo se desintegrar. E nós
desejamos apresentar a nossa alma diante do Senhor, aquilo que somos, como de forma perfeita. E nós estamos treinando a nossa alma nesta terra. Eu quero abençoar os teus filhos nessa hora em que eles estão assistindo esse pequeno vídeo e essa pequena mensagem para abençoar o coração deles nesse tempo. Quero pedir que a tua mão poderosa esteja sobre eles, guardando de todo mal, se necessário, sim, Senhor, curando, sarando dessas enfermidades. Naquele tempo, as curas não eram tão frequentes como agora, como no Novo Testamento, quando Jesus instituiu a graça, mas aquele homem de Deus, aquele profeta, deu uma determinação, deu uma direção para aquele homem, e quando ele obedeceu a palavra do homem de Deus e executou aqueles 7 mergulhos, deu aqueles 7 mergulhos naquele rio, ele foi curado da sua lepra. Pai, se há necessidade de cura física, nós também te rogamos que em nome de Jesus, e como diz a tua palavra, sejam curados. Nós o fazemos pela fé nesse dia, mas principalmente quero pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo, nessa comunicação que tem com o nosso espírito, comunique-se com a nossa alma, ministre na nossa alma a vontade do teu coração, Senhor, porque este é o teu alvo, a nossa alma. Eu abençoo os teus filhos nesse tempo, nessa tarde, nessa noite, nessa hora em que teu filho está assistindo este vídeo, nesta hora que a tua filha está assistindo esse vídeo. Eu os abençoo pelo poder do nome de Jesus, Deus, repreendendo todo o mal, toda seta inflamada do inferno, não só contra o corpo físico, mas também contra a nossa mente, contra a nossa alma. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor plenamente. Nesse tempo, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, que Deus abençoe vocês. Nós nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.